Olá, turma. A gente vai fazer uma revisão sobre o que a gente aprendeu até agora, sobre o Excel, para dar uma clareada também, que acho que foi bastante coisas, né? Então, o Excel, pessoal, é uma planilha aí para vocês utilizarem para fazer fórmulas matemáticas. Posso utilizar também a planilha para fazer uma tabela. O Excel é muito utilizado para fazer cálculos, para facilitar aí numa vida de contabilidade, RH, entre outros setores. Então, ele é muito prático e ele facilita, agiliza aí a parte burocrática, né? Ou então até mesmo fazer contas. Isso ajuda bastante. A gente aprendeu a trabalhar com tabelas, essa formatação. A gente usou bastante os recursos aí, mesclar e centralizar, né? Quando a gente precisa utilizar mais de uma célula. A gente utilizou quando a letra ela fica na realidade deitada, né? Na, na horizontal. Então a gente utilizou esse AB, né? Que muda a posição da letra. E é claro que a gente precisa estar utilizando as bordas externas, né? Que a gente fez a tabela toda. Utilizamos também essa quebra de texto, no caso aqui do trabalhador em obras, que eu preciso ter um texto em 2 linhas. Então a quebra de texto ela ajuda aí a fazer com que o texto ele não suma da célula, né? Porque se a gente começar a escrever um texto e ele for, né, extenso, ele some da célula. Então esse quebrar automaticamente ele ajuda bastante na formatação. Então esses são alguns recursos aí que a gente pode estar utilizando na formatação de uma tabela. Começamos a falar sobre fórmulas de Excel. Fórmulas de Excel, na realidade, são continhas básicas, né? Que a gente faz na calculadora também. Então, mais aí para a gente poder somar. Subtração aí é o hífen no teclado. O asterisco é para multiplicação. A barra para divisão. E caso tiver necessidade de trabalhar com potência, vamos trabalhar com o sinal circunflexo. Para trabalhar aí com comparação, a gente tem o igual, esse sinal aí que é de diferente, né, que é o sinal de menor e maior, e temos o sinal aí de maior e menor para fazer essa comparação, utilizada bastante na função C. A formatação de células, eu posso formatar ela para número normal, para dinheiro, para porcentagem. Então eu não coloco o símbolo de porcentagem, eu vou lá e formato ele para receber, porque se eu colocar o símbolo de porcentagem, ele não vai reconhecer como número. A mesma coisa se você fizer colocar uma vírgula, quiser que o número vire decimal, ele acaba tendo esse problema. Então eu tenho que configurar ele para data, hora. Então toda essa configuração aí a gente tem um caminho específico. Foi falado também de trabalhar com ângulos, né? Vocês têm que ir lá em mais formatos e aí criar aquele sinal, né, de graus para que a função receba o sinal de ângulo, tá? Então tudo isso é configurado nas células, eu não digito, porque se eu digitar não é número, tá? Toda vez que eu digito um símbolo, o Excel não entende aí como número, mas entende aí na realidade como texto. Então, o correto é sempre trabalhar com formatação. Lembrando aqui que essa setinha aqui facilita para a gente colocar casas decimais ou tirar casas decimais. Então, quando você quer o número inteiro, lembrando que o Excel arredonda, né? Então, às vezes eu preciso acrescentar essas casas decimais porque eu não quero um número arredondado. Funções do Excel, lembrando que soma, né? A gente soma valores. Se eu colocar um ponto e vírgula, significa que aqui tem 2 células apenas. Se eu colocar 2 pontos, significa que tem um intervalo de células. Então, aqui no caso, não é só 2 células. Aqui, na realidade, vai 10 células, né? Então, são 10 valores. E aí, na realidade, o resultado também muda. Então, o sinal no Excel ele é bastante importante aí vocês entenderem. A gente tem a função média, né, que faz, na realidade, a média de um determinado valores, que na realidade é a soma daqueles valores dividido pela quantidade. Função máximo, ele traz para mim um número maior entre um intervalo de números, e a função mínimo faz o inverso, né, traz o valor menor em uma quantidade de números. Porém, se eu quero o segundo maior, o terceiro maior, aí eu já tenho que utilizar a função maior, porque a função maior, aqui onde está o 2, eu posso colocar qualquer critério, tá? Pode ser um 3, um 4, um 5, porque aí é o quinto maior, o sexto maior, e aí a gente consegue, por exemplo, fazer uma tabela de classificação. Ah, quem é o segundo maior, quem é o medalha de prata, quem é o medalha de bronze.
E a mesma coisa para o menor, né? Eu consigo aí trazer o segundo menor, o terceiro menor, né? Então, diferente do máximo e mínimo, que só me traz os valores, né, máximos, né, e mínimo, a função maior e menor eu posso estar trabalhando com critérios. A gente trabalhou com a função C. A função C ela para fazer um teste lógico, ele faz um teste, né, de condições para trazer um resultado. Então a gente tem a nossa sintaxe, né, que é a gente faz esse teste, essa comparação aqui nessa parte de teste, e a gente traz aí um valor verdadeiro e um valor falso. O que significa isso? Se o teste aqui ele falar que não é, ele traz o valor falso. Se o teste aqui de comparação falar sim, é igual, ele traz esse valor verdadeiro. E como que fica isso na função, pessoal? Então, aqui eu trouxe uma atividade que a gente fez, do aprovado e reprovado, e aqui a gente faz essa comparação que é refere-se a esse teste, né? Se o A5, que o A5 aqui no meu caso seria o número 7, ele é maior ou igual a 7. Então, no caso, ele é igual a 7. Então, ele me traz um valor verdadeiro, que é a primeira palavra aprovado. Se fosse um outro número que não fosse maior ou igual a 7, como o 5, por exemplo, ele me traria a segunda opção, que seria o reprovado. Porém, essa função C ela pode ser incrementada, né? Tanto com E como com OU. Lembrando que o E ele tem que ser as duas comparações tem que ser verdadeira, e no OU eu não tenho essa obrigação de duas informações ser verdadeiras, né? Então, vocês podem ver que esse C com E é para a gente ter duas comparações. Então, eu tenho o G4 comparando com 7 e tenho o F14 comparando com 75, tá? Então, essa é a ideia. São duas comparações quando a gente traz o C e o E e o C com O. Então, aqui no caso, eu trouxe o E dizendo que precisa que o G1 seja maior que 7, igual a 7, e que o F14 seja maior, igual a 75. Somente quando os dois forem realmente verdadeiros é que essa informação aprovado aparece, tá? E o ou já não, ele já na realidade ou é um ou é outro, né? Um é verdadeiro e o outro é falso, e assim por diante, né? Então, somente aqui no caso G14 menor que 5, F14 menor que 75. Se os dois for verdadeiro, ele vai trazer. Porém, se só um for verdadeiro, vai trazer o reprovado. Somente se os dois negativo é que ele vai partir para a próxima estrofe, tá? Então, na realidade, o E tem aquelas duas condições verdadeiras, o OU é uma condição verdadeira e uma condição falsa, pode ser as duas verdadeiras também, para trazer a determinada resposta, né? Falamos do conte C. O conte C, na realidade, ele conta aquela informação do critério. A gente tem essa sintaxe do conte C, que na realidade é uma faixa, ou seja, as células que a gente quer que faça a pesquisa, e aí a gente traz o critério. A gente trabalhou aí na nossa atividade o conte C para contar a palavra DM. A palavra DM está na coluna C. Então, ele vai contar para mim que, na realidade, tem duas palavras, né? Se eu trocasse essa palavra DM por a palavra Finan, ele ia ver que só tem uma palavra, tá? Lembrando que ele conta também, às vezes, o número, por exemplo, se eu colocasse o número 2 e tivesse 2, número 2, ele ia trazer 2, tá? Eu tenho 3, número 2, ele ia trazer o 3, ele não ia trazer o 6, tá? Ele não faz a soma, ele só conta. O soma C já é diferente, né? Ele soma C, então esse C aí vem de critério, é uma soma através de um critério. Ele é muito parecido com o conte C, só que nesse caso ele não vai contar, ele vai somar. Então, aqui no caso, eu tenho a faixa, né, de teste, os células que eu quero fazer essa pesquisa, eu tenho um critério, né, que eu trago, e aí onde eu quero encontrar os valores a ser somados. Então, aqui eu peguei esse exercício que a gente fez, a gente pegou aqui a célula C, né, para poder encontrar a palavra DM, e somente depois que eu encontrasse a DM, que ele ia fazer a soma do D, ou seja, o D correspondente à palavra DM, tá? No caso aqui 2.351 e no caso 3.520. E aí ele vai fazer essa soma do 2.000 e 3.000 deu 5.871. Isso facilita muito. Por exemplo, eu quero somar o salário de todo mundo que trabalha na produção, mas a minha tabela tem pessoal que trabalha na produção, tem o pessoal que trabalha no administrativo,
Então, eu quero ver quanto que eu gasto com a produção, né, de salário com a produção. Então, o Soma C, ele ajuda nisso, tá? Então, é bastante utilizado, não é só soma. Se eu ficar lá clicando célula por célula, eu perco tempo, né? Ainda mais funcionário de empresa, que eu tenho 5 mil, 10 mil, né? Então, o Soma C, ele agiliza isso pra gente. Ele faz uma soma com critério. O PROC V, pessoal, PROC vem de procurar. E aí a gente fala V de vertical. Então, significa que a minha tabela vai estar na vertical. Eu tenho a sintaxe aqui, que é o valor que ele vai procurar, né? Estou procurando o número 2. Então, ele vai estar aqui no valor procurado. Essa matriz da tabela, você seleciona toda a tabela mesmo. Esse número de índice da coluna é qual coluna eu quero que retorne o valor, né? E aí esse intervalo, na realidade, é só para a gente falar se a gente quer um valor exato ou se a gente quer um valor aproximado, tá? E aí, normalmente, é representado 0 para exato e 1 para o número aproximado. Aqui a gente tem um exemplo que a gente usou para procurar. Eu queria procurar o nome de quem representasse o código 10. E aí, na função, eu clico no código que está aqui no número 10, que é o B10. Eu seleciono toda a minha tabela, tá? Então, aqui o A3, o H7 é toda a minha tabela. E esse número 2 é porque o nome está na coluna 2. E aí eu coloquei 0 porque a gente quer um número exato, tá? Se eu quisesse um número aproximado, eu colocaria 1. O PROC-H, pessoal, é a mesma coisa, só que a única coisa diferente é que a minha tabela vai estar deitada, ela vai estar na horizontal. Então, eu tenho sempre que olhar para a minha tabela que eu estou procurando o valor para saber se ela está vertical ou horizontal. Neste caso aqui, vocês podem ver que a minha tabela está diferente, ó. As descrições da minha tabela não estão em colunas, estão em linhas. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz no PROC-V, só que eu clico no valor procurado, nesse caso aqui o código 1, que é o B18. Eu seleciono toda a minha tabela, então a minha tabela vai do A12 até o E14. E qual a linha que está a descrição. Então, isso aqui é importante, pessoal, porque eu nunca posso pensar em relação à coluna do Excel e à linha do Excel, senão eu ia colocar número 13 aqui, né? E a minha tabela só tem 3 linhas, então ia dar errado se eu colocasse o 13. O correto é o 2. A minha descrição está na linha 2 da tabela, porque a minha tabela começa aqui no código do produto. E aí, o 0 para manter a informação exata. A gente aprendeu também, né, a parte de trigonometria, ângulos, graus. E é importante a gente entender que às vezes eu tenho um número em decimal, que a gente chama em radianos, e eu quero converter esse número em graus. E aí eu clico igual graus e clico nesse número decimal. E ele vai trazer para mim esse número decimal, quanto que equivale a referente a graus, tá? E a mesma coisa ao contrário, eu tenho 30 graus, eu quero esse número em decimal. E aí eu uso a função radianos, né? E entre parênteses eu clico nessa célula. Só lembrando que o seno, cosseno e tangente, ele tem que ser em cima do valor em decimal, tá? Então, se eu não tenho valor em decimal, ou eu faço essa conversão, né, para radianos, ou eu coloco a função radianos dentro do parênteses do seno, tá bom? Então, eu tenho que pensar nisso. Não existe cosseno, abre parênteses, 30 graus. Não tem, tá? Eu tenho que colocar seno, abre parênteses, radianos, e aí eu coloco 30 graus. Então, a gente consegue fazer essas funções de trigonometria também. É bastante utilizado aí no pessoal que trabalha em campo, que faz medições diárias, por exemplo, o pessoal que trabalha com agrimensura. E é importante a gente do REIDS aí, que normalmente a gente acaba sendo um orientador, né? Não somente damos suporte, mas damos orientações também para o pessoal que trabalha com computador. Formatação condicional, pessoal, falamos que a formatação condicional, ela formata a minha célula, a minha palavra, de acordo com uma regra, né? Então, a minha regra aqui, no caso, foi deixar o estoque em falta em vermelho para ele ficar nítido, né? E aí eu poderia configurar também, por exemplo, os números negativos ficam vermelhos, os números positivos ficam em outra cor. Então, é formatar através da condição, formatar através de uma regra, diferente de eu só formatar, né? Eu ir lá e formatar, neste caso, ele vem no automático, né? Só escrever lá estoque em falta, ele já aparece para mim em vermelho. Não preciso ir lá ficar colocando ele em vermelho. Então, isso também é um jeito de agilizar o serviço da gente numa empresa. Validação de dados, né? Ela, na realidade, restringe a minha célula para receber um determinado valor.
Então, a gente falou de validação de dados lá, que a minha célula podia receber do número do 1 até o 9, e aí se a pessoa quiser colocar o 10, o 11, ela não ia conseguir. Isso é muito importante quando você faz uma tabela, por exemplo, de documento. O documento CPF tem 11 dígitos. Então, eu posso restringir para a pessoa digitar 11 dígitos. E se ela digitar ou esquecer algum número, automaticamente o Excel ele não recebe o valor. Isso evita aí da pessoa preencher uma tabela errada, por exemplo, né? O RG também tem uma quantidade de números, então a gente pode restringir. E a gente trabalhou na atividade aí com a validação em relação à lista, né? Que a gente pode utilizar uma lista ali sem a necessidade de ficar escrevendo de novo. Eu posso ver as informações que tem nessa minha lista e escolher uma opção. Tabela dinâmica, pessoal, é um jeito fácil e prático aí de eu selecionar valores. Então, quando eu tenho uma tabela muito extensa, ou seja, ela tem infinitos valores, eu preciso trabalhar somente com produto e preço, quem vendeu, e aí eu não quero trabalhar com todas as informações da tabela. Às vezes a tabela tem CPF, CNPJ, endereço, cidade, então às vezes essas informações não dá para trabalhar. E aí é por isso que a gente vem com a tabela dinâmica, né? Que aí a gente escolhe a informação que a gente quer para a gente poder fazer o comparativo aí das colunas e os valores da nossa tabela. Importação de dados, né? Eu quero escrever uma planilha com o nome dos meus funcionários e eu já tenho essa planilha, sei lá, no Axis, ou eu tenho na internet, ou eu tenho no bloco de notas. E aí eu não vou ficar digitando novamente, então isso atrapalha, gasta tempo. Então eu tenho como eu importar, tá? Então tem essa opção do Axis, da internet, do texto e de outras fontes também, né? Por exemplo, por um banco de dados SQL. E aí eu não preciso ficar digitando tudo de novo, né? A gente pode importar essas informações sem essa necessidade aí de a gente ficar escrevendo. Então existe no Excel aí sim a importação de dados. Macro foi a última aula que a gente teve, né? Eu mostrei para vocês que ele grava, na realidade, tudo que a gente faz e a gente pode colocar essa gravação dentro de um botão. Então, por exemplo, eu criei né, um botão que mudasse o meu gráfico, mas eu poderia ter criado um botão que trouxesse o resultado de uma fórmula. Então, a pessoa coloca os valores dela na célula e ela quer somar. Então, eu tenho um botão lá que eu aperto para somar e aparece esse número. E aí, às vezes, a pessoa coloca várias informações na célula e eu posso fazer um botão de soma, de média, de várias outras né, informações. Eu posso fazer esse botão. E aí, se ela quiser somar, ela clica no botão somar. Se ela quiser fazer média, ela clica no botão média. Então, isso facilita também hein, a utilização do Excel. A gente vai estar aprendendo muito mais. Eu acabei não colocando aqui, mas a gente aprendeu a função concatenar, que é onde você coloca todas aquelas informações de várias células em uma célula só. A função hoje, né, que traz o dia também, o dia de hoje. E a gente aprendeu também alguns recursos aí do Excel e a gente vai aprender mais ainda recursos do Excel, por exemplo, proteger uma planilha para a pessoa não ver a sua fórmula. Lembrando também que a gente consegue mostrar as fórmulas utilizadas, né? Então, às vezes, quando eu estou olhando no Excel, eu só vejo o resultado, né? E aí, se eu for lá no menu clicar em mostrar funções e fórmulas, e aí ele expõe pra gente aí qual fórmula foi utilizada. Então, a gente vai estar falando mais do Excel, que foi apenas um resumo, para a gente entender melhor aí o que foi visto, tá? Qualquer dúvida, é só chamar por chat. Até mais.